Através das vastas extensões de nossos oceanos, contos de embarcações misteriosamente abandonadas continuam a nos assombrar, envoltos em um silêncio arrepiante. Esses navios enigmáticos guardam histórias que desconcertam até mesmo as mentes mais céticas. Desde desaparecimentos inexplicáveis até avistamentos espectrais, mergulhamos no cativante mundo dos navios fantasmas. Junte-se a nós enquanto atravessamos esses contos oceânicos enigmáticos e desmascaramos as histórias por trás de 15 dos navios fantasmas mais misteriosos, começando por uma descoberta perplexa na costa da Irlanda. Vamos dar uma olhada nos 15 navios fantasmas mais misteriosos da história. Número 1. MV Alta, desde então, identificado como MV Alta. A história misteriosa deste navio de carga, com 77 metros de comprimento, adiciona mais uma camada à sua história arrepiante. O navio foi construído em 1976 e navegou por muitos mares sob diferentes proprietários e nomes antes de se tornar o Alta. Ainda assim, a identidade exata do último proprietário permanece envolta em mistério. A jornada final deste navio fantasma começou em 2018, quando ficou desabilitado durante a rota da Grécia para o Haiti. Incapaz de realizar reparos, a tripulação foi resgatada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Aqui é onde a história toma uma reviravolta arrepiante. Em vez de ser rebocado para o porto mais próximo, o MV Alta foi deixado à deriva. Esta embarcação, não tripulada, navegou solitária pelo Atlântico por quase 18 meses, sobrevivendo a tempestades e mares bravios, enquanto sua localização exata permanecia desconhecida. Então, em fevereiro de 2020, uma descoberta chocante foi feita. O MV Alta, pensado estar perdido, foi encontrado intacto nas margens da Irlanda, perto de Ballycotton, condado de Cork. Não foi encontrada alma a bordo. Apenas um navio fantasma carregando os contos silenciosos de sua jornada misteriosa pelo Atlântico. Número 2. O navio fantasma não identificado na Irlanda. Iniciando esta viagem arrepiante pelos mistérios marítimos, começamos nossa jornada com uma descoberta surpreendente que ocorreu na costa da Irlanda. Imagine isto. Um navio solitário aparece do nada, encalhado nas serenas praias da Ilha Esmeralda, provocando intriga e apreensão entre os moradores locais. Enquanto as ondas tocavam sua melodia melancólica contra o casco, o navio repousava de forma arrepiante, tranquilo e desprovido de qualquer vida. Não havia capitão dando ordens, nem tripulação movimentando-se pelo convés. O navio estava completamente abandonado. Ainda mais intrigante, uma olhada no interior do navio revelou um cenário que arrepiaria qualquer um. O interior do navio parecia estar congelado no tempo, com mesas postas e comida intocada, como se a tripulação tivesse acabado de sair por um momento, deixando a última refeição para trás. O navio era um enigma, uma visão assombrosa que parecia ter saído das páginas de uma história de fantasmas arrepiante e, no entanto, não havia nenhum vestígio da tripulação. Uma tripulação inteira havia desaparecido sem deixar rastros, deixando apenas um silêncio arrepiante e um mistério que continua a nos desconcertar. Não se pode deixar de se perguntar o que aconteceu a bordo deste navio fantasma. É um enigma destinado a nos manter acordados à noite, ponderando o inexplicável. Número 3. SS Cass 2. Da beleza crua e robusta da costa da Irlanda, transitamos nossa jornada para as águas turquesas e quentes que cercam a Grande Barreira de Corais, na Austrália. É aqui que a história do SS Cass 2 se desenrola. Uma história envolta em mistério que deixou especialistas marítimos intrigados por anos. Partiu em um dia calmo de abril de 2007 com uma tripulação de 3 homens planejando uma viagem de lazer de 2 meses ao longo da costa norte da Austrália. 3 dias após embarcar em sua viagem, o iate foi descoberto à deriva. Uma mesa estava posta para o jantar. Um laptop estava aberto e ligado. E todos os sistemas de emergência do barco estavam funcionando plenamente. No entanto, a tripulação havia desaparecido, como se tivessem sido retirados da existência por alguma mão invisível. Apesar de extensas investigações, nenhum vestígio dos homens foi encontrado. As teorias sobre seu desaparecimento variaram de uma onda gigante, os arrastando para fora do barco, a sugestões bizarras de abduções por UFOs. O mistério inquietante do SS Cass 2 permanece não resolvido até hoje, e o iate
agora possui uma reputação arrepiante como o iate fantasma da costa de coral da Austrália. Número 4. Carol A. Deering. Nossa jornada estranha e misteriosa continua das águas geladas do Oceano Atlântico, cercando a Irlanda para a costa americana, próxima ao Cabo Hatteras. Aqui encontramos a história de outra embarcação elusiva, a Carol A. Deering. A Carol A. Deering, um veleiro de 5 mastros, fez sua primeira aparição sinistra em 1921. Um navio desse tamanho não era incomum para a época. No entanto, o que era incomum era a completa ausência de tripulação. Quando descoberto, o navio estava encalhado em Diamond Shoals, uma área conhecida por ser particularmente traiçoeira para os marinheiros. A cozinha estava pronta, como se uma refeição estivesse prestes a ser servida, mas os botes salva-vidas estavam desaparecidos. E todos os equipamentos de navegação, incluindo o diário de bordo do navio, haviam desaparecido. Ao longo dos anos, várias teorias foram levantadas sobre o desaparecimento da tripulação, desde motim até contrabando de bebidas alcoólicas, mal-sucedido, de tempestades a explicações sobrenaturais. Cada teoria adiciona mais um mistério a esta história já intrigante. Mas a verdadeira questão é: para onde foi a tripulação? Número 5. SS Ourang Medan. Este navio holandês se destaca entre seus homólogos fantasmagóricos devido ao seu preditivo arrepiante, que poderia facilmente saltar das páginas de um romance de horror. Em 1947, chamados de socorro ecoaram do navio através do Estreito de Malaca. Esses chamados falavam do capitão e membros da tripulação mortos no convés, seguidos por uma mensagem final assustadoramente críptica: "Eu morro." Quando os socorristas embarcaram no navio maldito, foram recebidos com uma cena macabra. Todos os tripulantes holandeses estavam de fato sem vida, seus olhos bem abertos em horror, braços esticados, como se estivessem se defendendo de um adversário invisível. Agravando o mistério macabro, nenhuma causa aparente de morte pôde ser discernida. Ainda mais peculiar, o SS Ourang Medan foi logo encontrado em chamas e, por fim, afundou, levando seus segredos não contados para as profundezas do oceano. Assim, a arrepiante história do SS Ourang Medan termina tão abruptamente quanto seus chamados de socorro, deixando apenas uma onda de perguntas, teorias e um toque de especulação sobrenatural. Número 6. SS Cotopaxi. Navegando pelas ecos sinistras do passado, exploramos agora o conto peculiar do SS Cotopaxi, um navio nomeado em homenagem ao alto vulcão estratovulcânico nas montanhas dos Andes. O SS Cotopaxi partiu em 1925 com uma tripulação de 32 homens, carregado pesadamente com carvão. Seu destino era Havana, mas ela nunca chegaria. Sem aviso, o navio e sua tripulação desapareceram, engolidos pelo Oceano Atlântico e especulados como vítimas do famoso Triângulo das Bermudas. O mistério se aprofundou. As lendas cresceram e o SS Cotopaxi foi eternamente gravado no folclore marítimo, tornando-se um dos muitos fantasmas espectrais do Triângulo das Bermudas. No entanto, em uma reviravolta inesperada, os destroços do SS Cotopaxi foram encontrados ao largo da costa da Flórida em 2020. A descoberta foi impressionante, desafiando as teorias sinistras e místicas que cercam o Triângulo das Bermudas e dando uma história mais plausível, embora ainda trágica, ao fim do SS Cotopaxi. O navio encontrou uma tempestade inesperada e presumivelmente afundou, levando consigo as vidas de seus tripulantes e submergindo o navio em seu túmulo aquático. Número 7. Mary Celeste. Mudando nosso foco através do Atlântico, encontramos a história do Mary Celeste, uma brigantina americana com uma história que continua a intrigar os investigadores marítimos até hoje. Lançada das costas da Nova Escócia em 1861, ela foi descoberta à deriva no Oceano Atlântico em 4 de dezembro de 1872. A descoberta foi feita pela brigantina britânica Dei Gratia, cuja tripulação ficou pasma ao encontrar o navio abandonado, mas em condições navegáveis. O que aprofundou o mistério foi a carga intacta de álcool do Mary Celeste e os pertences pessoais da tripulação intocados e deixados para trás. Até mesmo o livro de registro do navio estava lá, com a última entrada feita 10 dias antes da descoberta. Mas onde estava a tripulação?
Não foi encontrado nenhum vestígio das 10 almas a bordo, e seu destino tornou-se objeto de especulações selvagens e teorias sensacionalistas. Motim, pirataria, monstros marinhos e até mesmo abdução alienígena foram propostos, mas nenhuma evidência definitiva jamais veio à luz. Mesmo hoje, o Mary Celeste é um nome sinônimo de mistério marítimo, um lembrete arrepiante da natureza selvagem e imprevisível dos mares. Número 8. Octávios. Nossa jornada pelo enigmático mundo dos navios fantasmas nos leva às águas geladas do Ártico, onde em 1775 um navio baleeiro deparou-se com uma visão que gelou seus ossos. E não foi apenas o frio glacial. O Octávios, um navio dado como perdido 13 anos antes, foi encontrado à deriva sem rumo, um espectro fantasmagórico contra a paisagem branca e austera. Enquanto a tripulação do navio baleeiro se aproximava cautelosamente e embarcava no Octávios, o silêncio sinistro os informava que esta não era uma missão de salvamento comum. Lá dentro, eles encontraram uma tripulação congelada no tempo, seus corpos preservados pelo frio ártico. O diário de bordo do navio revelou que, após uma viagem bem-sucedida pelo Passagem Nordeste, eles haviam ficado presos no gelo. O capitão do Octávios, aparentemente sem se abalar, havia traçado um curso para Portugal, mas tragicamente o navio e sua tripulação se tornaram prisioneiros do Ártico impiedoso. O capitão, congelado em sua mesa, caneta na mão, um testemunho silencioso de seu destino gelado. Esta história arrepiante do Octávios, descoberto 13 anos após seu desaparecimento, com sua tripulação perfeitamente preservada na morte, continua sendo uma das lendas mais assustadoras e duradouras do mar Ártico. A imagem da última entrada no diário, inscrita pela mão congelada do capitão, nos faz ponderar sobre o destino terrível que aguardava essas almas marinheiras na vastidão desolada e gelada do desconhecido. Número 9. El Kalush. Voltando à história anterior, dirigimo-nos às águas míticas do Chile, lar do lendário navio fantasma El Kalush. Arrepiante e estranha, a narrativa em torno deste navio mergulha no mundo sobrenatural, criando uma história de fantasmas que ecoa através dos séculos. Segundo o folclore chileno, El Kalush não é apenas um navio fantasma abandonado, mas um que navega os mares com uma tripulação dos mortos-vivos. Este navio sinistro supostamente aparece todas as noites perto da ilha de Quilo, brilhando através da névoa, com luzes etéreas e melodias encantadoras. Disse que é uma entidade consciente, capaz de navegar debaixo d'água e transformar-se em outras formas. Quanto à tripulação, esses marinheiros espectrais são espíritos daqueles perdidos no mar, condenados a servir a bordo do El Kalush pela eternidade. Número 10. SS Waratah. Vamos agora navegar para o hemisfério sul, onde outro mistério marítimo assombra os anais das lendas do mar. Volte sua mente para julho de 1909, quando o SS Waratah, frequentemente referido como o Titanic da Austrália, embarcou em sua última viagem. Um transatlântico de luxo estava seguindo de Durban para a cidade do Cabo, na África do Sul, com 211 passageiros e tripulação a bordo. No entanto, o poderoso navio nunca chegaria ao seu destino. O navio enviou sua última mensagem em 27 de julho, após o que desapareceu sem deixar rastros. Apesar de múltiplas operações de busca nas semanas e anos seguintes, nenhum destroço ou debris foi encontrado. Teorias abundam sobre o que poderia ter acontecido. Algumas sugerem que uma onda gigante ou um ciclone repentino poderiam ter engolido o navio. Outros especulam sobre uma possível falha no design do navio, tornando-o suscetível ao naufrágio. Número 11. O Baishimo. O mistério do SS Baishimo é como uma história cativante, retirada diretamente de um romance de aventura. Este cargueiro de aço, construído em 1914 na Suécia, foi utilizado pela Companhia da Baía de Hudson para negociar provisões por peles nos assentamentos inuites ao longo da costa da Ilha Victoria, no Ártico canadense. Mas foi em 1º de outubro de 1931 que o Baishimo encontrou seu destino estranho. Carregado com um carregamento de peles, o navio ficou preso no gelo compacto, que era um perigo comum nas águas árticas. A tripulação, temporariamente, abandonou o navio, buscando abrigo a alguma distância, mas quando voltaram,
o Baitimo havia desaparecido, aparentemente engolido pelo gelo. Mas isso não foi o fim. O Baitimo tinha outros planos. Ao longo dos próximos 38 anos, ele se transformou em um navio fantasma da vida real. Avistamentos do navio à deriva e abandonado começaram a se acumular entre marinheiros pelo Ártico. Alguns conseguiram embarcar nele, confirmando que estava abandonado. No entanto, apesar de inúmeras tentativas de salvamento, o Baitimo parecia escapar a cada vez, permanecendo indomado e livre nas águas árticas. Seu último avistamento confirmado ocorreu em 1969, tornando o Baitimo um dos navios fantasmas mais avistados na história náutica. Até hoje, seu local de descanso final permanece um mistério tentador. Número 12. Flying Dutchman. Conforme nos aventuramos ainda mais no reino das histórias fantasmagóricas e mistérios náuticos, nos deparamos com uma das embarcações espectrais mais lendárias já sussurradas no folclore dos navegantes. O Flying Dutchman. Este navio sinistro não está ligado a um evento histórico específico ou a um naufrágio verificado. Em vez disso, está enraizado no mundo dos mitos e lendas, sua história contada em inúmeras versões. O Flying Dutchman, de acordo com a lenda mais popular, é um navio amaldiçoado, condenado a navegar pelos oceanos do mundo pela eternidade, nunca capaz de atracar. A saga começou com um teimoso capitão holandês que, em uma tentativa audaciosa de contornar o Cabo da Boa Esperança durante uma tempestade feroz, jurou que continuaria navegando até o dia do juízo final. Evidentemente, o universo levou suas palavras a sério. Agora, o navio aparece, para os marinheiros, como um presságio de perdição, frequentemente citado brilhando com uma luz fantasmagórica no meio de uma tempestade. Apesar de seu status mítico, inúmeros avistamentos do Flying Dutchman foram relatados ao longo dos séculos. Até mesmo o rei George V da Inglaterra, quando era um cadete naval, afirmou ter visto esta embarcação espectral. Sua história perdura, incorporando a luta da humanidade contra os elementos indomáveis da natureza e nos lembrando que alguns mares são melhor deixados, não desafiados. Número 13, SS América. A história do SS América remonta aos seus dias dourados como um dos mais finos transatlânticos da United States Lines. Construído em 1940, este majestoso navio transportava passageiros e tropas com grandeza pelo Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial e seu período pós-guerra. Mas, com o tempo, assim como tantos outros navios de sua época, foi superado por uma nova era de viagens aéreas. Na década de 1990, o SS America, agora sob um novo nome, o American Star, foi vendido com planos de transformá-lo em um navio-hotel de luxo ao largo da costa da Tailândia. No entanto, o destino teve outros planos. Em sua rota, foi pego em uma violenta tempestade em 1994, rompendo suas linhas de reboque e sendo levado à deriva em direção às Ilhas Canárias. Após vários dias, o American Star encontrou seu trágico fim encalhando na costa de Fuerteventura. Número 14. RMS Titanic. Conforme viajamos, através dos contos marítimos espectrais, o RMS Titanic, embora não seja um navio fantasma, no sentido tradicional, a história do Titanic carrega um peso arrepiante na história que transcende a maioria dos contos fantasmas. Lançado em 1912, esse Behemoth era o maior e mais luxuoso navio de sua época, um testemunho do poder tecnológico da humanidade. Sua viagem inaugural, anunciada como inafundável, tragicamente se tornou sua última. Em rota de Southampton para Nova York, o Titanic colidiu com um iceberg, criando uma fenda no casco do navio. Apesar da situação alarmante, a reação inicial foi de incredulidade. O Titã invencível não poderia afundar, mas as águas geladas do Atlântico rapidamente inundaram os compartimentos do navio, selando o destino de mais de 1.500 passageiros e tripulantes. O naufrágio do Titanic foi um evento tão catastrófico, tão inacreditável, que ecoou através do tempo e das gerações, e os destroços permaneceram indetectáveis no fundo do oceano por mais de 70 anos. Desde sua descoberta, o Titanic foi imortalizado em inúmeras histórias e filmes. Um navio fantasma em sua própria essência, sua história trágica serve como um lembrete arrepiante da arrogância do homem, tornando-o uma das narrativas mais assombrosas do mar.
Número 15. SS Valência. Finalmente, chegamos à história do SS Valência, um navio condenado, cujo destino foi selado em uma noite fria de janeiro de 1906, ao largo da costa traiçoeira da ilha Vancouver. O navio, em rota de São Francisco para Seattle, foi desviado de seu curso por um clima severo e correntes implacáveis. O navio atingiu um recife, desencadeando um desastre de proporções épicas. O Valência começou rapidamente a inundar-se, e o caos e o terror reinaram a bordo. Com mais de 100 passageiros e tripulantes, os botes salva-vidas foram rapidamente superados, alguns virando nas águas geladas. Ao final desse horrível evento, mais de 100 vidas foram ceifadas pelo mar. Nos anos seguintes, relatos de botes salva-vidas fantasmas e sinais de socorro do local do naufrágio acrescentaram um eco arrepiante a esse desastre marítimo. Enquanto a tragédia do SS Valência se desenrolava há mais de um século, os mistérios em torno dos navios fantasmas estão longe de ser coisa do passado. E assim, concluímos nossa jornada misteriosa pelo mar. Se esta viagem despertou seu interesse, navegue para outro vídeo clicando no link em sua tela. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e ficar ligado para mais explorações intrigantes. Antes de finalizar, gostaria de apresentar para vocês a máquina de cortar cabelo e barba elétrica profissional. Potente, precisa e profissional. Transforme qualquer estilo com facilidade e rapidez. Você encontra ela à venda na TED TV Shop, a um preço super em conta e ainda paga em 6 vezes sem juros. O link está na descrição e também no comentário fixado. Obrigado por sua companhia e até o próximo.